Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6, talvez um dos capítulos mais conhecidos desse livro. A gente vai compartilhar hoje à noite um pouquinho sobre o encontro de Isaías com Deus, com o trono de Deus, com o Rei da Glória, como a gente estava cantando, sobre o momento em que ele foi chamado pelo Senhor. Então, queria que você prestasse atenção, tentasse focar na palavra. Estou um pouco fanho, porque eu estou no meu segundo dia de gripe, pedindo a misericórdia de Deus aí, porque tem horas que dá calafrio. Tenho tentado dormir o máximo nesses 2 dias, mas achei que ia passar o inverno sem pegar nenhum resfriado e agora, praticamente nos últimos friozinhos que nós estamos tendo, a gripe me agarrou. Aí estou à base de remédio, pedindo a Deus aí misericórdia para conseguir falar. Às vezes estou espirrando, mas espero que você não pegue a minha gripe. Fique livre dela, tá bom? Fique protegido dela. Ainda bem que a gente está longe, né, um do outro. Isaías 6, do 1 ao 8, diz assim o texto: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém? Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, por essa noite de culto, por esse momento que a gente se reúne, Deus, para te engrandecer, para a gente te adorar juntos. Obrigado, Deus, porque somos fortalecidos na tua presença. A tua graça, Senhor, nos atinge. Nós vemos o Senhor se movendo no nosso meio. Nós podemos ser instrumentos num momento como esse de culto, uns para os outros. Podemos orar, interceder, encorajar. Deus, obrigado, porque nesse momento, Deus, nós estamos na tua presença. Nós oramos para que ela permaneça sobre as nossas vidas. Oramos para que cada dia mais, ó Deus, Jesus possa crescer em cada um de nós e a gente fique menor. Oramos, Deus, te agradecendo por esse tempo precioso de comunhão, da igreja com Cristo, da igreja entre si mesma, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui cada domingo, Senhor, para a gente ouvir tua palavra, cantar em tua honra, te adorar, Deus. Obrigado por essas crianças que apresentam, pelos jovens que dançam, por todos que te louvam, Pai. Obrigado pelos aqueles que servem, que ensinam. Te agradecemos por cada vida, Senhor, por cada irmão, por cada membro do corpo de Cristo, cada pessoa que integra aqui essa comunidade. Pai, muito obrigado. Que o Senhor Deus continue ministrando o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Esse é um texto bem conhecido, é uma passagem que relata a experiência de Isaías com Deus, no momento em que ele foi chamado. Alguns acham que essa foi uma experiência que ele teve depois já de andar com Deus há muito tempo, outros dizem que foi uma experiência que ele teve no início. Eu acho que ela está mais propícia para ser uma experiência de início da caminhada dele com o Senhor, do ministério dele como profeta. E ele mesmo relata, ele mesmo escreve, dizendo que tudo começou com uma visão. E a visão é algo que Deus dá a gente, compartilha com a gente. Nem todo mundo ouve Deus falar através de visões, mas a visão é uma das maneiras que Deus fala com seus filhos, com seus servos. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram visão, né, visão objetiva, né, tá andando e de repente vê alguma coisa que venha da parte de Deus e você para e você admira aquilo, tenta entender aquilo. Enfim, tem gente que ouve Deus também, e Deus fala muito com pessoas através de sonhos. Nesse caso você está dormindo, né? E, enfim, através da palavra, através dos profetas, através de uma circunstância, né? Deus fala com a gente de tantas maneiras, e visão era uma forma muito comum para algumas pessoas ali dentro do Antigo Testamento que Deus queria capacitar e que Deus queria usar. E normalmente quando uma pessoa tinha uma visão, ela era impactada, ela era transformada pelaquela experiência. E aquela experiência de intimidade provocava nela mudanças profundas. E quando ela obedecia àquela visão, então os resultados daquilo atingiam muitas pessoas. O reino de Deus se estendia, pessoas eram alcançadas. Eu tive algumas visões na minha vida, não é a forma que Deus mais utiliza para falar comigo. E eu lembro assim de algumas, não vou relatar, mas assim só para que você entenda o contexto. Tive 2 experiências em momentos de oração, mais de 2, mas 2 muito marcantes, em que Deus me mostrou em visão certas coisas que se confirmaram e que naquela ocasião em que Deus mostrou, nós oramos e as coisas foram movidas, Deus se moveu, Deus poupou vidas de pessoas. E Ele mostrou porque nós não tínhamos, naquele momento em que nós estávamos reunidos, nenhum acesso a nenhum tipo de meio de comunicação. Então foi Deus diretamente nos mostrando uma coisa que estava acontecendo naquele exato momento, onde muitas pessoas estavam correndo risco de vida. E foi interessante porque a gente teve um feedback e isso fortaleceu a minha fé do grupo. Depois tive algumas visões quando estava orando para poder sair, para poder caminhar e Deus mostrar uma pessoa com uma determinada característica, você vai, sai e você se encontra com essa pessoa, né, e você tem então aí a confirmação e a possibilidade de poder chegar com graça, com amor e falar de Cristo. Foi uma experiência muito gostosa e tive uma experiência também muito boa, muito marcante quando eu estava numa ocasião quase para dormir. E essa foi uma das visões também que marcou muito a minha vida. Eu estava quase dormindo, de olhos fechados, mas não estava dormindo. E eu acho que já contei para os irmãos. E eu vi um ponto muito alto, um ponto muito pequenininho no céu. E eu fiquei olhando aquele ponto. E fui olhando, tirei os olhos ali. E aquele ponto foi descendo. E aí a gente cantou aquela música Pela Cruz, né? E aquele ponto foi chegando. À medida que ele se aproximava, eu via que não era um ponto. E quanto mais se aproximava, eu observava o detalhe e eu via que era uma cruz. E eu ficava na minha cama de olhos fechados, visualizando aquilo, e a cruz ia descendo, até que eu me deparei com a cruz bem perto de mim, e quem estava crucificado era eu. Lógico que Jesus que morreu na cruz por mim. Mas naquele dia eu entendi que eu precisava viver ali, que ali era o meu lugar. E eu entendi, foi uma forma de Deus falar comigo de uma maneira diferente, de que eu, se quisesse seguir a Ele, eu tinha que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz todos os dias e segui-lo. Então foi uma experiência que gerou um impacto no meu coração, congelou uma imagem na minha vida que eu carrego comigo há muito tempo. Se existe um lugar onde eu preciso andar, é naquela cruz, preso a ela, porque
ao mesmo tempo que eu carrego Jesus e o Espírito Santo dentro da minha vida, eu carrego um potencial que pode me levar a fazer coisas que eu não gostaria de fazer e que desagradaria ao meu Deus. Então eu preciso permanecer ali, negando a mim mesmo e deixando que Ele viva na minha vida. E viva em mim e cresça em mim. E aqui nesse texto a gente encontra uma experiência de Isaías muito forte. Isaías teve essa visão no período próximo ao período em que o rei de Judá, chamado Uzias, tinha falecido. E diferentemente de Uzias, Isaías estava sensível a Deus, sensível à voz de Deus. Uzias foi um bom rei por um período em Judá, mas no final da carreira dele como rei, ele cometeu muitas coisas erradas. Mas Isaías estava sensível ao Senhor naquele tempo em que Judá estava sem a figura do líder. Isso aconteceu mais ou menos 740 anos antes de Cristo nascer. E aí diz o texto que a gente leu que Isaías teve uma visão e ele viu, naquela visão, o Senhor assentado num trono alto e elevado. Era uma visão que ocorreu dentro de um templo. E aí o manto do Senhor se estendia pelo templo inteiro. O rei Uzias estava morto, mas o Rei dos Reis, o Rei eterno, estava vivo. E ele estava falando com Isaías naquele momento. E a partir daquela primeira imagem, algumas coisas profundas começaram a acontecer e a se desencadear na vida de Isaías. E a primeira coisa que o texto mostra ali é que Isaías presenciou o quebrantamento, se a gente pode usar essa palavra para se referir aos serafins, e a humildade também desses seres que são os serafins. Se você olhar ali o versículo 2, diz assim: e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam, algumas versões dizem os pés, né? O corpo, e com 2 eles voavam. E os serafins são seres espirituais da ordem dos anjos. Existem muitos seres que a gente chama de anjos, serafim, querubim, o próprio anjo. E esse era um tipo de anjo que havia sido criado por Deus para adoração, para guardar a presença de Deus, para adorar ao Senhor. E é interessante que esses anjos estavam na presença do Deus Santo. Isso significa que esses anjos não estavam contaminados pelo pecado. Eram anjos sem mancha, sem mácula, sem pecado algum. Mas mesmo sendo seres criados por Deus, angelicais, seres espirituais, sem pecado, Isaías teve uma visão de que eles estavam curvados, com o rosto voltado para baixo. Eles estavam guardando os pés deles, ou o corpo deles, porque eles estavam na presença do Criador, e eles estavam diante do Deus que é santo. E diante de um Deus que é Criador, poderoso, glorioso e santo, às vezes a única posição que a gente consegue ficar, quando a gente tem uma visão parecida com essa, semelhante a essa, ou uma outra, e que a gente se percebe diante dele, é assim, é curvado. É uma forma de se sentir constrangido. E assim a gente vê hoje tantas pessoas, né, que se consideram íntimas de Deus, às vezes pode ser um homem, uma mulher, e que assim falam e demonstram uma certa intimidade com Deus, mas que não demonstram constrangimento, não demonstram respeito, não demonstram contrição, nem diante de Deus e diante do povo dele. É muito comum a gente ver isso. Você vê isso na internet direto, na televisão. Gente que trata Deus e se refere a Deus porque se sente íntimo dele, como se fosse um ser humano. Mas é interessante porque essas mesmas pessoas tratam seus pares, seus líderes e os homens semelhantes a ele como se fosse Deus. Com muita reverência, com muito respeito, com muita honra. Então, assim, é um contrassenso ou uma inversão de valores
se referir a Deus ou falar dele usando termos indevidos, ou com gestos indevidos, ou posturas indevidas diante dele e diante da igreja, e tratar homens, né, pecadores, falhos, como se fossem Deus. Com tantas honrarias, né? Se referindo àqueles homens como homens ungidos de Deus. E assim, para mim, isso é uma falta literalmente de entendimento de quem é Deus realmente, de como se portar diante desse Deus, porque diante dele a gente só tem que ter temor e tremor, mesmo que a gente seja muito íntimo. Aliás, quanto mais íntimo de Deus, mais liberdade a gente tem de viver na presença dele, mas jamais de perder o temor, o tremor, a reverência, o respeito, porque ele é Deus e nós não. Nós somos falhos. E aqui nessa cena, Isaías se depara com uma coisa que é bem contrária a isso, né? Esses seres sem pecado reverenciando ao Criador. Eu acredito que aquilo levou Isaías a entender de cara, de início, naquele primeiro impacto, naquele primeiro contato, que não há como viver na presença do Senhor a não ser de forma quebrantada. E aí você fala, o que é esse quebrantamento? É isso, é essa noção de quem é Deus e de quem nós somos. Os anjos sabiam que eles eram seres criados. E o anjo e os anjos que perderam essa consciência um dia na história, e só houve um relato nas Escrituras sobre esse dia, eles se perderam da presença de Deus. Quando um dos querubins, né, Lúcifer, achou que ele podia ser parecido com Deus, ou podia subir um pouquinho mais alto do que Deus, quando ele se achou, quando ele se deixou tomar pelo orgulho, pela vanglória, pela vaidade, né, quando ele achou que ele também era merecedor de alguma coisa, porque ele era um querubim exaltado, tinha uma função, né, tremenda nos céus, ele foi julgado, e com ele uma boa parte dos anjos, e foi lançado fora da presença de Deus. E Isaías vai ali, tem aquela visão profunda, tremenda, impactante, e ele vê outra coisa, anjos serafins dobrados. E naquele lugar onde havia essa reverência, esse respeito, esse momento de glória, de poder, de majestade, ele continua observando na visão que Deus estava dando para ele. A gente não sabe quanto tempo durou essa visão, quantos minutos, se foi horas, a gente não sabe, mas enfim, ele percebeu que havia ali um ambiente onde a santidade brilhava, a santidade era tão intensa, tão forte, tão presente, que não só fazia com que os serafins se dobrassem na presença de Deus, que é uma atitude que nós devemos ter também, mas eles, sem olhar uns para os outros, eles falavam, eles exclamavam, eles adoravam ao Criador. E o versículo 3 e 4, se você ficou com a sua Bíblia aberta, ali no Isaías 6, diz assim, e eles diziam em voz alta, uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então, eu acho que era tão forte e impactante a presença da santidade de Deus naquele lugar, que a única coisa que eles conseguiram falar era isso. A única coisa que ocorreu a eles era isso. Sei lá, podia ter falado outra coisa, não vejo como problema se eles não falassem santo, 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 e falassem poderoso, 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 ou criativo, 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 ou amoroso, amoroso, amoroso. Não importa, mas as palavras que vinham aos lábios daqueles anjos eram santo, santo, santo. E essa repetição dá a entender que o Deus trino,
Deus que nós cremos que é uma trindade estava sendo adorado. O Pai estava sendo adorado, Jesus estava sendo adorado, o Espírito Santo estava sendo adorado. E aquela visão era tremenda. E a adoração, ela flui da humildade. Ela flui de uma atitude de rendição a Deus. A adoração, ela é verdadeira enquanto ela é reverente. Mesmo que a gente tenha hoje a consciência, a noção de que nós temos um Deus que é Pai. Mas Ele é um Pai eterno, Ele é um Pai maravilhoso, Ele é um Pai que habita num lugar glorioso. Ele é um Pai que está sentado num trono alto, elevado, sublime. E assim como as pessoas não entram de qualquer jeito na frente de uma autoridade humana, também não deveriam entrar de qualquer jeito na presença de Deus. A adoração que Deus diz que recebe, não só flui de um coração humilde, reverente, mas também ela precisa ser feita no Espírito, e ela precisa ser verdadeira, como disse Jesus para a mulher samaritana. Ela sai de um coração que é purificado por Deus, de um espírito que está na presença de Deus, porque Deus sustenta aquele espírito. E aí, quando é dessa forma, ela flui, porque eu não vejo aquela cena como uma cena onde os anjos estavam forçadamente, mecanicamente repetindo santo, 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 porque não tinha mais nada para falar. Não, aquilo fluía de dentro, porque os anjos também são seres inteligentes, com vontade própria, que são servos de Deus. Mas o coração precisa estar puro, porque senão, ao invés de adoração, são meras palavras repetidas ao ar. E Jesus também alerta a gente, a todo mundo, que não é uma questão apenas de falar, mas é uma questão de aquilo que está sendo falado ter coerência com o que está no coração. Então, para a gente, nós somos seres que cometemos pecado, não somos anjos, é preciso que a gente ore, e quando a gente entra na presença de Deus, a gente peça que o Senhor sonde o nosso coração e que Ele crie na gente um coração limpo. Davi, que era um homem carregado de erros, de falhas, de pecados, mesmo sendo considerado um homem segundo o coração de Deus, eu creio que ele orava muito e pedia muito a Deus que Deus mantivesse ele com o coração purificado. Ele até ora assim no Salmo 51, que ele tivesse um espírito renovado constantemente na presença de Deus, inabalável, ele diz. E ele orava para que Deus sustentasse ele com um espírito voluntário. Tudo isso mostra a forma como a adoração procede ou deveria proceder na vida da gente. Como um coração que está puro, né? Como um coração que está ali, às vezes em silêncio, e as palavras começam a fluir da nossa boca, mas não porque se a gente não fala nada, Deus vai ficar triste, mas fluindo de uma forma espontânea, coerente com a nossa vida, com o nosso momento, não apenas uma coisa do tipo repetir uma frase que está na Bíblia, Deus poderoso, Deus do céu e da terra. Se a minha cabeça não está em Deus, não preciso falar essas coisas. Mas ali no quieto, na minha intimidade com Deus, no silêncio, sem falar muitas coisas, pedindo para que Ele venha, para que Ele se revele a mim, ao meu coração. Aí sim, Deus sonda o meu coração, purifica a minha alma, purifica a minha vida, dá um coração para mim limpo, perdoado. Senhor, um espírito na Tua presença voluntário, espontâneo. E aí, quando a gente está assim, e eu já vivenciei isso, não é uma coisa que você está toda hora vivenciando, você precisa realmente estar focado e desejoso da presença de Deus. E quando você vivencia isso, é muito bom, porque você vê Deus se movendo até você, você ouve a voz de Deus no seu coração. Às vezes você não ouve palavras, mas você entende que Deus está ministrando a você. E aí, nesses momentos, coisas acontecem, né? Quando você está nessa condição na presença de Deus. Várias vezes eu vejo manifestações na minha vida de eu estando sozinho, vontade de chorar sem ter um motivo para chorar.
vontade de falar coisas bem particulares para Deus que eu não falaria publicamente. Eu vejo coisas que fazem parte de sonhos que eu tenho, que eu conheço, e às vezes os outros não conhecem. Deus tocando nisso, alguns avivando, outros Ele mandando eu esquecer. Às vezes num momento como esse, na presença de Deus, eu vejo Deus realmente tirando peso do meu coração, medos do meu coração, angústias do meu coração, renovando a minha vida, purificando a minha vida, renovando o meu espírito, para que eu não viva com Ele como alguém que vive vinculado a uma religião, a uma regra, mas como um filho, como um servo, como um amigo, como alguém que é apaixonado por Ele, que não consegue ver a vida sem Ele. E essas coisas vão acontecendo quando eu estou lá na presença dEle. E elas acontecem porque Ele é bom, Ele é amoroso, poderoso, porque Ele é santo, santo, santo. E nesses momentos de intimidade, em que eu estou adorando, porque adorar não é só declarar a majestade de Deus, mas é se render a Ele. E Isaías estava vendo essa rendição nos serafins, num momento como esse. Às vezes eu não tenho outra coisa a fazer e a falar, irmãos, do que dizer ao Senhor assim: Senhor, a minha vida é sua. Tudo que o Senhor tem para mim eu preciso e eu quero. E tudo que não é seu, que o Senhor tire da minha frente, tire do meu caminho, leve para longe de mim. Às vezes nesse momento a única coisa que eu quero dizer é: Senhor, está aqui a minha vida. Como Paulo diz lá em Romanos 12, né? Tipo, eu apresento o meu corpo, Senhor, está aqui, eu me dedico, eu me consagro ao Senhor. A única coisa que eu quero fazer é me oferecer a Ele. E esses momentos são extremamente preciosos. São íntimos. E ficam registrados no nosso espírito. E esses momentos de adoração e de intimidade com Deus é que nos sustentam, é que nos alimentam de forma profunda. São esses momentos que fazem com que as nossas raízes se aprofundem em Cristo, em que a gente se torne mais sensível para o que Deus tem para a nossa vida. Então, assim, Isaías teve essa experiência. Mas ele também não ficou só observando o manto de Deus, a forma como os serafins estavam parados na presença do Santo, 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 Rei do Universo, Senhor dos Exércitos. Ele não só observou isso, ele não só observou as palavras daqueles serafins que adoravam ao Senhor, mas a Bíblia diz no versículo 5, 6 e 7 que Isaías teve uma visão dele mesmo. Os olhos dele parou de olhar e ele olhou para dentro de si. E veja o que está escrito ali no versículo 5, 6 e 7. Então, depois que o templo estava cheio de fumaça, então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros. E eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar, e ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Naquele momento da visão e da intimidade com Deus, naquela visão do templo cheio de fumaça, da santidade de Deus brilhando, da glória do Senhor sendo guardada pelos serafins, só se ouvia uma voz, e não era a voz de Deus, era a voz dos serafins. Mas naquele momento, Isaías ele quebra o silêncio que existia dentro dele, e ele fala, e a exclamação que sai de dentro dele não era para Deus naquele momento, não era santo, santo, santo. Ele olha para ele, e aí ele diz assim: ai de mim,
ai de mim, eu estou perdido, já era. Porque a minha boca é impura, os meus lábios são impuros. A gente poderia dizer assim, o meu coração é impuro, porque os lábios falam do que o coração está cheio. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A visão da santidade de Deus trouxe discernimento para o profeta. E aí ele se reconhece. Ele admite a pecaminosidade dele. Ele lamenta a condição dele. Ele se identifica com o povo dele, o povo de Judá. E ele chega a ter medo de se perder. Porque ele diz assim que os olhos dele contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí o texto diz que o serafim puxa lá o cabo atenaz, pega uma brasa e passa nos lábios dele e declara para ele, os teus lábios, né? Tua iniquidade foi tirada, perdoado foi o teu pecado. E é bacana, é interessante a gente observar isso. Deus estava chamando Isaías, como chama a mim e a você, para ser um profeta. Deus estava chamando Isaías para denunciar o pecado. Deus estava chamando Isaías, o pecado no meio do povo, o pecado nas nações. Deus estava chamando Isaías para falar da verdade para essas pessoas. Estava chamando Isaías para advertir, alertar as pessoas, encorajar elas, levá-las ao Pai, a Deus. Só que como é que ele ia usar uma pessoa, se na verdade Deus que conhece o coração, sabia que aquele cara estava com o coração cheio de culpa, cheio de iniquidade. Então, na intimidade com Deus, na intimidade com Deus, Deus vem, toca e ele sente que aquilo era necessário, não só sente, mas ele vivencia tudo aquilo na visão. E aí Deus toca justamente os lábios, porque os lábios para o profeta é o instrumento de trabalho. Deus santifica a boca de Isaías, porque aquela boca seria a boca de Deus. E no caso de Isaías como profeta, diferentemente da gente, e num tempo diferente como o nosso, ele não poderia abrir a boca e dizer assim, diz o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse dizendo aquilo. Porque se ele dissesse assim, diz o Senhor, e aquilo que ele dissesse não fosse verdade ou não se cumprisse, ele seria morto. Então Deus santifica, separa, purifica o coração, a mente daquele homem, os lábios daquele homem, para então usá-lo com autoridade e com humildade. E eu vejo que tem que ser assim comigo e com você. Em que sentido? A gente tem que entender que Deus, desde o dia que a gente se encontra com Ele e nasce de novo, Deus usa a vida da gente. Porque Deus não vai começar a usar a gente lá na frente, um dia quando a gente tiver 10 anos de convertido, 15 anos, Ele usa desde o começo. Mas a gente nunca pode perder essa consciência da necessidade de estar na presença de Deus, santificando a nossa vida, no nosso coração sempre. E cada vez mais consagrado, mais dedicado, mais apaixonado, mais temente. Porque na medida em que nós somos usados por Deus, irmãos, presta atenção nisso, na medida em que você cresce na intimidade com Deus, na medida em que você é usado por Deus, nessa mesma medida, você também é tentado pelo inimigo e você é tentado por você mesmo, e eu também. Então a forma de a gente se preservar é o quê? É se santificando, é se humilhando na presença de Deus. E é permitindo que Deus vá transformando também a nossa vida, o nosso coração. Dificilmente você vê um pastor, uma pessoa sem muita projeção, ser envergonhada publicamente. Mas olha os escândalos quando eles acontecem. Acontecem normalmente no meio de
movimentos muito grandes, onde aqueles homens e aquelas mulheres muito ousados e usados, eles se perderam em algum momento. Então, assim, é uma palavra para que a gente busque a intimidade com Deus. Permita que Deus continue usando a sua vida, mas continue se santificando. Permita que a palavra dele, que é como essa brasa, né, ela toque, não no seu lábio necessariamente, mas essa palavra toque no seu coração. Quais são as áreas da minha vida, da sua vida, que precisam ser tocadas pela brasa do Senhor? Né? É isso que a gente precisa permitir, que Deus toque lá dentro, vá tirando, vá curando, vá santificando, enquanto a gente caminha e trabalha no reino de Deus. E é interessante, irmãos, sabe por quê? Porque Deus podia usar a voz dele e os próprios serafins para chegar para Isaías e falar assim: Isaías, você está em pecado. Olha o seu coração, Isaías. Veja como você anda. Você não tem sido um servo fiel. Eu quero te usar nas nações aí, mas você é um pecador. Não. Nem os serafins, nem Deus fala nada para ele. Ele, por causa da santidade de Deus, por causa do ambiente de santidade, porque aquilo era uma experiência real, genuína com Deus de intimidade, ele se dá conta. E esse é o arrependimento que vale a pena. É aquele em que ninguém tem que te forçar ou te alertar, mas é aquele que você reconhece e confessa sozinho. Ou até confessa para outra pessoa, mas você se enxerga diante do Senhor, do Criador e do Deus Santo. Então ninguém acusou Isaías. Ele admitiu a sua fraqueza, o seu pecado. E esse ato de admitir quem ele era, fez dele um homem de Deus e um homem de um ministério profético que se sustentou, né, em humildade e para a glória de Deus. Quando a gente começa a servir a Deus, vê Deus usar a gente, e a gente perde essa referência, esse entendimento da santidade, do temor, ao invés de ter um ministério que vai agradar a Deus, talvez o ministério da gente agrade a muitas pessoas. E ao invés de ser um profeta, a gente seja um showman, ou sei lá eu o quê. A gente começa a fazer coisas por conta. E isso pode ser algo muito ruim. Isaías, com essa experiência na intimidade com Deus, estou terminando, ele aprendeu uma coisa que lá na frente no Novo Testamento a gente ouve, que a humildade ela precede não só a manifestação da glória de Deus, mas a exaltação do nome de Jesus. Ao contrário do orgulho que precede a ruína. Né? Quando eu me orgulho, beleza, eu vou me dando corda, ou o diabo vai me dando corda, mas uma hora aquela corda vai ser rompida. Mas quando eu me conservo consciente de quem eu sou, aí o que acontece? Deus vai me sustentar, Deus vai ser glorificado, Jesus vai ser exaltado, porque nada do que aconteça em mim ou por intermédio da minha vida vai gerar em mim mesmo algum tipo de vanglória ou algum tipo de satisfação pessoal. Irmãos, eu estou falando de uma coisa que é só Deus que pode discernir na nossa vida e nos fazer enxergar como foi com Isaías. Porque não é uma questão de, por exemplo, eu ser usado e depois eu falar toda a glória de Deus, louvado seja o Senhor, se Deus conhece o meu coração. Mas se eu estou falando isso, olha, que bom, Deus foi louvado, glória a Deus, louvado seja o Senhor, isso é verdade? Amém. Isso agrada a Deus. Então não é uma questão do que eu falo, do meu comportamento, mas é do meu coração. Deus não podia naquele momento, ou até poderia pegar aquela brasa e queimar o coração dele, né? Não, mas na verdade pôs na boca ali, simbolizando a vida dele como profeta e o ministério profético dele. Mas assim, trazendo isso para a nossa realidade, é Deus santificando a nossa vida e nos separando para tudo aquilo que a gente faça e tudo aquilo que a gente viva com Ele, seja realmente para a glória dEle. E que a gente seja feliz por ser filho dEle,
por ser servo dele, por ver essas coisas acontecendo, sabendo que elas são fruto da presença dele, do poder dele, da santidade dele, do amor dele nas nossas vidas. E a última coisa é que a santidade, uma coisa importante, fez com que ele ouvisse Deus. E isso é uma coisa interessante. Toda vez que a gente quer ouvir Deus, ou se propõe a ouvir Deus, não que Deus vai falar com a gente toda hora, assim, fala comigo agora, ele vai, não é bem assim, mas toda vez que a gente se propõe a ouvir Deus de coração, a gente precisa realmente estar com o coração santificado. Porque se Deus é santo, a coisa não é assim, fala aí Deus, agora não é uma coisa assim banal, né? E aí depois que ele tinha vivenciado tudo aquilo, o coração dele tinha sido purificado, a boca dele tinha sido, né, tocada pela brasa, as culpas perdoadas, aí ele ouve, quem irá por nós? Quem vai ser o nosso mensageiro? Deus mesmo falando com Isaías. Ali Isaías prontamente responde o quê? Eis-me aqui. Então assim, para a gente ouvir ao Senhor, a gente tem que estar com o nosso coração limpo. A gente tem que estar com a nossa vida passada limpa na presença do Senhor. E isso requer intimidade, oração, devoção de coração. E aí as coisas que a gente vai ouvir vai ser Deus falando com a gente e não as coisas da nossa própria, o quê? Da nossa própria alma. Eu não vou falar as coisas que eu quero falar, mas eu vou falar as coisas que Deus está me falando. Eu não vou falar em nome de Deus se não é Deus. Eu vou até ter a humildade que Paulo tinha. Porque às vezes Paulo falava assim, olha, isso que eu vou falar para você, não é Deus que me disse, eu estou falando como alguém que já tem caminhado no Evangelho há muito tempo. Isso é a humildade de uma pessoa diante do Senhor. E aí a gente vai ser usado pelo Senhor. E não vai ser usado por um tempo, vai ser usado por muito tempo. E o diabo não vai poder realmente destruir a nossa vida, nem o nosso ministério, nem nos envergonhar lá na frente, nem no meio da caminhada. Por quê? Porque a gente teme ao Senhor, treme diante do Senhor, ama o Senhor, vive em intimidade com Ele, mas não vive essa experiência de forma banal, né? Ou até boba, vamos dizer assim, como muitas vezes a gente vê. Não estou falando daqui, mas você vê das pessoas. Você vê assim que a pessoa fala em nome de Deus, faz coisas para Deus, e na verdade você vê que a vida dela é completamente torta. É igual eu estava falando para a Lília esses dias, chegou uma frasezinha no meu celular e dizia assim, a pessoa é uma maravilha na igreja, é um pagão no trabalho e um demônio dentro de casa. Só que aí, né, então assim, não é dessa forma que Deus se alegra e se agrada em ser proclamado. Não é por esse tipo de gente que Deus tem prazer e alegria. Então que Deus guarde a minha vida, a sua vida, que você seja um mensageiro do Senhor, que você seja um profeta do Senhor, que você seja um pastor para o Senhor, que você seja alguém que proclame Jesus, o Evangelho de Jesus para outras pessoas, que Deus use você nos dons que Deus te deu, que você receba tudo que Deus tem para dar para você, viva com intensidade, com paixão, o ministério que Jesus tem para a sua vida, e que você guarde a sua vida em santidade para o Senhor. Porque Ele não quer fazer algumas coisas maravilhosas apenas através de você, mas Ele quer fazer coisas profundas e permanentes na sua vida. Amém? É isso que nos dá alegria. Mesmo se você não tenha milhares de experiências ao final da sua vida, se você guardou a tua intimidade com Deus, guardou a tua fé, se você foi sensível ao Senhor, se você permitiu que Deus purificasse o seu coração, você vai ter uma consciência tranquila, uma fé sem hipocrisia, e vai ser bênção para a sua vida. Então que Deus te use a minha vida, e que você se surpreenda, inclusive, com algumas vezes que Deus usar você. Você fala, nem sabia que Deus tinha me usado, e Deus te usou. Isso é tão bom quando a gente ouve também, porque isso fortalece a nossa fé e nos mantém também na humildade. Amém? Nem sempre você vai ouvir que Deus te usou.
nem sempre você vai perceber, mas seja como for, que você agrade a Deus e que as pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Que o temor de Jesus nunca se afaste do seu coração e do meu coração. Sirva Ele nas coisas mais simples, quer em casa, quer no trabalho ou nos ambientes, né, mais populares. Que você honre a Jesus. E que esse Deus santo, santo, santo seja exaltado na sua vida. Amém?